As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração e juntos, com amor, vamos escutar a palavra de Deus que nos interpela hoje. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Amado irmão, amada irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. Desejo que seja muito abençoado para você, para a sua família e para o caminho missionário de nossa igreja. O domingo é dia sagrado, por isso nele repousamos. Um repouso que precisa ser marcado pela meditação, pelo silêncio, num mundo muito barulhento como o nosso. E, sobretudo, numa postura diferente diante de tantas solicitações, buscando aquilo que de fato é essencial e conta mais. É por isso que o Senhor Jesus diz aos discípulos uma partilha que os incomoda e os desafia. O Filho do Homem vai sofrer, vai morrer e ressuscitará no último dia, no 3º dia. Essa palavra do Senhor é desafiadora para os discípulos, porque desafia a nossa maneira de viver e de compreender a nossa vida. Nós compreendemos a nossa vida numa lógica do poder, numa lógica do ter, numa lógica em que nós nos afirmamos, numa lógica em que nós precisamos e quase sempre desarvoradamente, matando em nós a solidariedade, nos garantir. Por isso, Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos, por conhecer a fundo, como só Deus conhece o coração humano, pergunta aos discípulos, tendo chegado em casa, em Cafarnaum, ele quis saber
a respeito de que eles discutiam. Eles discutiam a respeito de quem entre eles era o maior, o mais importante. Amado e amada de Deus, certamente este é o incômodo maior, o desafio mais profundo que nós experimentamos. Estamos o tempo todo disputando uns com os outros, nos reafirmando, escolhendo os lugares, disputando estes lugares. É por isso mesmo que o Senhor ensina-nos uma lição que é simples, mas que aprendida faz um enorme efeito sobre a vida de todos nós e nos capacita para a qualificação do ambiente em que vivemos, seja na igreja, no trabalho, na própria família. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. É uma lógica a ser aprendida, uma lógica que aprendida e colocada em prática faz a diferença. Mata o veneno da disputa, do orgulho, da inveja, da maledicência. Mata o veneno que impossibilita-nos de viver a alegria da fraternidade. E esse serviço que nós somos chamados a prestar não é um favor aqui e acolá, mas uma experiência de compreender a nossa vida como engajamento e participação em processos determinantes para o rumo da sociedade. No horizonte, Ele, Cristo, Deus que acolhe a cada um de nós, assume a nossa condição e se oferece, morrendo. Uma morte que Ele vence pela força do amor, a sua ressurreição. Meu irmão, minha irmã, o mundo não vai mudar. E nós não faremos diferença onde estivermos e no que fizermos, senão com esta lógica que o Senhor ensina aos discípulos e que nós, como discípulos e discípulas, somos chamados a aprender. Não nos falte a graça de Deus para aprendermos essa lógica, porque essa lógica vence a lógica perversa e arbitrária no coração humano e nas relações entre pessoas na sociedade. Deus nos ajude a ser simplesmente servidores, segundo nossos dons, segundo nossa possibilidade, para encontrarmos aí a experiência do nosso êxito e da nossa vitória, de sermos exitosos naquilo que fizermos. Para isso, sejamos servidores. É sendo servidores que somos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és
alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me